Oi, pessoal, estamos começando aqui a nossa aula 8, Organizando Escolhas no Tempo. Essa aula também vai ser dividida em duas aulas, a 8 e a 9, da nossa série Como Planejar e Atingir Objetivos em 10 Etapas. E nós já vamos direto aqui compartilhando a nossa tela para discutir, né, como é que a gente organiza este nosso tempo. Tá? Eu vou colocar aqui, né, e eu estou colocando aqui 3 elementos fundamentais para a organização do nosso tempo. Né? 3 elementos fundamentais. O primeiro elemento é priorizar. E aqui priorizar, tá? Eu estou acrescentando aqui um termo fundamental, que é dar autoridade. Autoridade ao que é principal, ao que é importante, ao objetivo. Não é isso que nós estamos falando aqui. A execução deste objetivo. E a gente vai brincar aqui, eu vou voltar aqui para a tela inicial, porque nós vamos brincar aqui com um elemento interessante, para falar de prioridade e autoridade, tá? Que é, vou mostrar esse potinho aqui para vocês, tá? Vocês talvez já tenham visto isso em outro lugar. O sal representa as pequenas coisas, aquelas coisas menores diante do objetivo, do que está traçado, né? E a uva aqui representa as grandes coisas, as coisas estratégicas, as coisas mais importantes. O que termina acontecendo no dia a dia é que as coisas pequenas, eu brinco que elas gritam muito, né? As coisas pequenas, elas gritam muito. É o problema do dia a dia. Eu acabei de ter um problema aqui com uma plataforma. Passei para a plataforma de reserva e continuo a gravação da aula, né? Porque para você, independente de qual plataforma eu estou gravando a aula está gravada, né? O que eu acho que é importante é o que eu estou passando de conteúdo, tá? Mas essas coisas pequenas, elas gritam muito. É um problema que deu ali, né, uma coisa que quebrou, é alguém que fez algo errado e tal. Qual é a questão disso? Elas vão ocupando o primeiro tempo, porque elas chegam gritando, elas chegam na frente. E as coisas estratégicas terminam ficando em segundo lugar, em terceiro lugar. Elas não conseguem ter autoridade sobre as coisas pequenas. E eu vou falar para vocês que eu trabalhei num setor, num departamento, e vocês talvez, depois que eu contar a história, vão ver que isso acontece em vários outros lugares. E eu vou citar o exemplo de reunião. Nós íamos fazer reunião para discutir coisas estratégicas, organizar coisas estratégicas. Para começar a reunião era uma dificuldade, porque na hora que ia começar a reunião, aparecia uma coisa aqui para resolver. Não, aquilo tem que resolver agora. E é aquelas coisas de urgência, né? Não é nada que possa ser resolvido depois. As coisas devem ser resolvidas naquele momento. Então aparecia uma coisa, tal, a reunião já atrasava. A reunião já atrasava. Aí começava a reunião, aparecia alguém na porta para o coordenador e dizia, olha, surgiu um negócio ali, você dá para dar uma olhada agora? Ele fala, com licença, gente, vamos dar uma parada e vamos dar uma olhada agora. Acontecer 2 elementos são importantes e eu quero que vocês imaginem e verifiquem se vocês já viram isso em outro lugar, no dia a dia, inclusive, de vocês. Esta coisa importante aqui não era feita, ela perdia qualidade. Por quê? Porque toda hora que você começava a tratar daquilo, você parava. Toda hora que eu começava a estudar ou planejava estudar, acontecia alguma coisa, eu descumpria o meu horário de estudo ou coisa assim. Mas lá no caso, toda hora que ia fazer a reunião, tratar das coisas importantes, você parava. Aí você quebra todo o raciocínio que você estava fazendo. Tá? Ia se tratar das coisas pequenas. E você verificou o vazio que ficou aqui? É porque, na realidade, isso gera um vazio. Várias pessoas ficavam sentadas lá na reunião esperando o coordenador voltar para a reunião. E, portanto, elas não estavam fazendo nada, nem fazendo a coisa importante, nem fazendo as pequenas coisas, mas estavam no vazio. Na realidade, quando funciona, o sistema funciona assim, o que acontece? Você tem uma perda de tempo aqui que fica solta aqui, que não é aproveitada. Tá? Então, existe um vazio aqui. Agora, vou pegar o vidro, né, e organizar o tempo conforme eu estou dizendo aqui para vocês. Tá? Dentro desse vazio, dentro desse vidro, que é do mesmo tamanho desse, né, são vidros iguais, eu tenho 10 uvas, 10 coisas prioritárias, e aqui eu tenho 4. Dentro deste vidro aqui, eu tenho um vazio grande. Dentro deste vidro aqui, eu quase não tenho vazio. Tá? Por quê? Porque na organização do tempo, vamos dizer, na organização do tempo, eu coloquei aqui as prioridades, que eram as uvas. As outras coisas eu fui encaixando.
tá? E a gente tem que entender que, se eu estou numa atividade, num projeto, numa organização, né, na construção de um objetivo, e os problemas são maiores do que o estratégico, eu tenho que parar e rever o que está acontecendo. Eu tenho que rever o que está acontecendo. É claro que problemas vão acontecer. Poderão acontecer problemas que não estavam previstos, são problemas grandes, enormes, né? E que realmente compensa você parar tudo para cuidar dele. Mas os pequenos problemas nos transformam em tarefeiros. Isso nas empresas é comum. Eu prefiro fazer um monte de tarefas para mostrar que estou trabalhando. Né? Eu demonstro o trabalho, não é sacanagem, isso não é para dizer eu não estou trabalhando e estou querendo mostrar que estou trabalhando. Não, é que isso aparece mais. Resolver pequenos problemas, olha, aconteceu isso, fulano falou aquilo, eu fui lá, já entrei na história, não sei o quê. Parece resolver mais coisas, que você está trabalhando mais, do que você quando está cuidando de coisas mais estratégicas. O que acontece com isso? Na realidade, as coisas que são importantes de crescimento, desenvolvimento para acontecer, não acontecem. Eu falei aqui de departamentos, mas isso acontece na sua vida pessoal. E o primeiro ajuste que você tem que fazer é esse: organizar o tempo pela ordem de prioridade do seu objetivo, e as outras coisas encaixar aqui, dando autoridade para as coisas principais. Eu vou falar uma coisa pequena aqui de autoridade, que eu falei de empresa, mas vamos dizer no dia a dia, trazer, porque todo o processo aqui é feito com análise real. Eu mudei o espaço aqui para fazer o estúdio. E o que acontece? Eu tenho um gatinho. Esse gato é muito ligado a mim quando eu estou em casa. Então, eu vou para um cômodo, ele vai para aquele cômodo. E se eu for para um cômodo e fechar a porta, ele fica pulando, né, na maçaneta da porta, tentando abrir a porta para entrar. Então, quando eu defini o estúdio, horário, né, de gravação específico em casa, o que acontece? Toda vez que eu entro para o estúdio, eu fechava a porta, o gato vai lá tentar abrir a porta, fazendo uma barulheira do caramba. Ele tem que se adaptar, e ele já está se adaptando que este horário ele não pode participar aqui. Né? Quando a gente faz um planejamento, a nossa família tem que fazer parte desse planejamento, e ela tem que saber que a autoridade daquele objetivo é maior do que outras coisas. Né? Então, não dá para você bater na porta e dizer, olha, dá para parar o que você está fazendo e vai comprar ali um negócio para mim? Né? Aconteceu isso, dá para você ver isso aqui. Isso acontece demais em casa, quando você está estudando em casa, quando você está trabalhando em casa, porque as pessoas não conseguem separar esses horários. Isso acontece demais no trabalho home office. Tá? E você mistura tudo. É claro que no trabalho home office, sua casa está do lado, eu estou em casa. Né? Eu levantei aqui da onde eu estou, virei para lá, eu estou numa cama. Virei ali, eu estou na biblioteca. Né? Isso tudo está no quarto. Mas eu tenho que organizar isso e dar autoridade para esse espaço que eu estou aqui agora, trabalhando. Quando a sua equipe, para a sua equipe, isso acontece demais. Né? Nós estamos reestruturando todo o horário, por quê? Porque a equipe tinha um hábito, não, olha, nesse horário, naquele horário eu começava a encaixar todo o horário pela equipe. Né? Agora eu falei, olha, eu tenho este linha de horário, que vocês vão ver na próxima aula, eu tenho esses horários aqui. Pode marcar nesses horários, vocês me encontram. A não ser que seja uma emergência muito grande, né? Aconteceu uma emergência, tem que resolver agora, você vai poder utilizar outros horários. Mas os horários rotineiros, organizados, são esses. E se começar a acontecer emergência mais do que né, o que é normal, tem que parar a equipe e verificar o que está acontecendo. Tá? Então, este é o primeiro elemento. Vamos para o segundo elemento agora, que já faz parte deste primeiro elemento, assim que a gente compartilhar aqui a tela. E vai surgir um quarto elemento aqui, que não está aqui, ele não tem que estar necessariamente na agenda, mas a gente já falou dele. Mas vamos lá, depois. O segundo ponto importante aqui, o segundo elemento fundamental, é dividir as coisas em agendado e tarefa. O que é isso? Tá? Agendado é aquilo que eu tenho um horário. Então, neste horário agora, são 10h12 da manhã, eu estou no horário destinado a trabalho. Tá? E neste horário de trabalho, eu agendei gravação. E eu estou em gravação. Ponto. Tá? Tenho aí 3 horas, nem todas essas 3 horas podem estar para gravação ou não, mas elas estão para gravação. E normalmente eu faço bloco de 1 hora.
Vou explicar para vocês na próxima aula. E eu faço um conjunto de tarefas. Tarefas são aquelas coisas que eu posso ir encaixando elas nos momentos que derem. É claro que eu tenho tarefas que eu entendo que são mais urgentes, e, portanto, eu sei que é importante cumprir naquele dia. Então, quando eu tenho tarefas muito urgentes, que tem que acontecer naquele dia, e que muitas vezes não dá para encaixar, eu pego uma desse horário de trabalho e coloco lá tarefas. Então, nesta hora, eu só vou cuidar das tarefas. Mas qual que é o problema da tarefa? Vou dizer para vocês aqui a tarefa de um dia aqui que eu desenvolvi. Reunião de coordenação. Eu precisava acertar o horário. A minha reunião de mentores, né, uma coordenação com mentores, é segunda-feira às 19 horas. Como eu venho ajustando a minha agenda, né, minha estrutura de agenda, eu falei, não, podemos mudar para as 20 ou 21 horas. Né? Então, isso é uma tarefa, verificar com a equipe. É uma coisa que eu mando um WhatsApp. Né? Então, entre uma atividade e outra, eu liberei lá o celular do modo avião, mandei a mensagem. Tá? E ficou já agendado toda segunda às 20 horas. Ligar para a escola de educação profissional. Uma escola de educação profissional me pediu, né, uma proposta de consultoria para a escola, e eu fiz a proposta, fiz um briefing, né, uma conversa com a escola, fiz uma proposta e encaminhei. Né, e coloquei aqui ligar para a escola, para verificar se a escola gostou, quer dar continuidade, não quer dar continuidade à atividade, para que eu possa me programar dali para frente. Isso é uma tarefa, você pega. Se eu marcar um horário e ligar e não atender, não tem como fazer mais, né? Aquela gente, eu vou jogar para amanhã. Não, eu pego um horário ali e ligo. Se não der, tem outra chance, eu ligo, coisa assim. Ver atestado, né, de um atestado que está no e-mail, um atestado médico que eu preciso. Né? Então, dê uma olhadinha no e-mail. E ainda surgiu uma quarta tarefa, que era o envio de uma apresentação, de um formulário de apresentação para para investidores. E eu tinha que enviar este formulário para a equipe de marketing. Voltando à nossa história aqui, na aula de análise SWOT, nós dissemos o seguinte, que nós tínhamos uma dificuldade num dos projetos que era o marketing, e nós fizemos uma parceria com uma equipe de marketing, não é verdade? Lembra disso? Depois, nós identificamos que precisavam de dinheiro para investir no tráfego pago. Então, nós decidimos fazer uma campanha para ter parceiros investidores. E nós estamos na fase, né, e isso é uma entrega, nós estamos na fase de fazendo essa entrega. Naquele momento, nós estamos construindo a entrega. Como parte do fazer essa entrega, a gente dividiu em pequenas entregas, tem o quê? Não é um formulário, eu errei, né? Nós temos uma apresentação, um documento de apresentação, né, que é feito ali, né, bem feitinho pela equipe de marketing, com os desenhos e tal, e o texto organizado. Então, eu recebi o material, mandei para a revisão de texto para que fizesse a entrega final. A revisão de texto já foi feita e eu tinha que encaminhar para a equipe de marketing fazer o documento final, tá? E fazer a entrega. Né? Então, deu aquele tempinho, eu acrescentei isso como tarefa e cumpri. Ok? Então, deu para entender a diferença entre agendado e tarefa? A tarefa eu vou encaixando, não é que ela é mais ou menos importante. Se ela for muito importante, eu sei que durante o dia, mesmo que ela não tenha um horário, eu divido as minhas tarefas em azul, verde e vermelho, tá? Para priorizar aquelas tarefas que são mais urgentes, mais importantes. As vermelhas são as mais importantes, então eu vou priorizando a ação delas, tá? Foco e descanso, foco e descanso. Toda organização da agenda é feita em foco e descanso, ou seja, momentos em que eu foco e momentos em que eu descanso. Descanso não é fazer nada, né? Não é dormir, não é cochilar. É claro que eu tenho momentos, vocês vão ver na próxima aula que eu dou uma cochilada, mas é fazer outra coisa, é descansar o cérebro daquilo que você está fazendo ali. Né? Então, muitas vezes, gravar uma aula, por exemplo, dá um trabalho de caramba, cansa pra caramba, e parece que não, mas muitas vezes cansa pra caramba, e aí é importante que a gente tenha esses momentos de descanso. Eu divido momentos de descanso nos horários de trabalho, são pequenos descansos, e grandes
atividades, né, grandes momentos que eu vou fazer outra coisa que não é aquilo que eu estou fazendo. Tá? Coisas pessoais, coisas assim, que eu descanso dessas e vou cansar na outra. Tá? Ok? E eu vou colocar um elemento aqui que ele não faz parte dessas tarefas, mas que a gente já falou e que ele é importante. Entregas. Eu organizo tudo no formato de entregas. Você viu o que eu falei agora? Eu tinha uma entrega, eu tenho uma entrega que é uma campanha para captação de 3 investidores. Esse é o objetivo da campanha, captar 3 investidores iniciais. Por incrível que pareça, a gente, antes de lançar a campanha, só falando da campanha, já captamos o primeiro investidor. O que acontece? Essa é a entrega geral que está lá na minha trilha. Tá? E ela é dividida em pequenas entregas. Tá? Essas pequenas entregas elas são muito claras. Então, neste momento, eu estou fazendo uma entrega. Eu tenho que fazer o vídeo número 8, né, da aula 8, organizando escolhas do tempo. Esta é a minha entrega. Então, organizar toda essa estrutura por entregas é fundamental. Vou descer aqui. Entendido aí? Teve dúvida? Se você não entendeu, pergunte lá nos comentários, tá? Conforme for a plataforma que você está utilizando, tem um local lá para você comentar. Agora você pega o seu tempo e organiza em 2 formatos, horizontal e vertical. Horizontal é por semanas e meses, né? Então, normalmente aqui a gente senta, a primeira coisa que a gente define é o plano final. Esta entrega vai acontecer no período tal. Vou dar um exemplo aqui prático para vocês. Semana passada fiz uma reunião sobre a escola de português para estrangeiro, faz parte de um projeto nosso, e a coordenadora da escola, fizemos uma análise, vamos lançar, o primeiro curso começa em junho aqui, né? Então, o primeiro curso começa aqui é o início, tá? Então, significa que eu tenho que conversar com o cara de marketing, que aqui eu tenho uma campanha de marketing intensiva, e aqui eu tenho uma campanha de marketing de aquecimento. Então, em abril eu começo o aquecimento, tá? O aquecimento, falando do curso, soltando alguma coisa, que a gente faz isso, perguntando se tem alguém que tem, né? Soltando isso, aquecendo. Em maio, eu preparo uma campanha intensiva. Em junho, começam as aulas. Eu tenho aqui que fazer uma campanha intensiva e começar a matricular. Começam as primeiras aulas. Então, nós estamos organizando aqui várias estruturas para até o mês de outubro, quando acontece um processo de avaliação, como acontece em outros países, no Brasil também tem avaliação de proficiência em português, tá? Então, você vai preparando as turmas para isso. Quando você marca a data lá na frente, de lá para cá você organiza o seu tempo horizontal. É importante aqui, o único aviso importante deste tempo horizontal aqui é que você não pode fazer ele muito estreito. Por quê? Você tem que dar margem para os problemas. Entenda uma coisa, problema sempre vai acontecer. Não tem como achar que não vai ter problema. Problema faz parte do processo. Aí você quer ser certinho, acha que organizar uma coisa certinha que está aqui, que vai funcionar daquela forma, que não tem como dar errado, não tem como dar errado, porque foi feito organizar, vai dar errado. Vão aparecer coisas erradas. Eu estava há pouco gravando com uma plataforma, como essa plataforma utiliza a base online, né? Virtual, provavelmente o meu servidor deu problema, toda hora que eu estava gravando, estava dando problema no som, né? Eu peguei outra plataforma e estou trabalhando, gravando a mesma aula, porque o importante é a aula, não a plataforma, tá? Nos mesmos recursos, eu estou fazendo a gravação da aula. Deu para entender? Problemas vão acontecer. E você tem que ter margem. Isso significa que eu estou indo para a terceira gravação da mesma aula. Se eu tivesse no sufoco, feito a minha agenda apertada, eu já estava descumprindo a agenda. Eu começo a adiar a minha entrega. E aí eu começo a justificar porque eu adiei a minha entrega. Então, olha, não aconteceu. Então, o não acontecer se torna prioritário do que o principal, que é o acontecer. Tá bom? Entendido? Depois de fazer o horizontal, eu vou fazer a estrutura vertical, né? Vocês vão ver na próxima aula, eu organizo a estrutura, né, em blocos em uma semana. Em uma semana, como é que vai ser organizado os horários verticais nessa semana, de forma que fica mais fácil eu colocar a minha estrutura de agenda. Mas isso
nós vamos ver lá na nossa próxima aula. Em função da mudança repentina da plataforma, né, eu não vi que não coloquei o slide aqui para vocês em relação às considerações finais, mas eu quero dizer que as nossas tarefas, né, o link para a tarefa se encontra aí, o link para a tarefa, as nossas lives, calendário de lives, as nossas promoções estão aí disponíveis, conforme for a plataforma que você está utilizando, elas estão nos comentários, na descrição do vídeo, está na bio, está no texto, se for blog, está no texto, se for plataforma educacional, ela está lá nas atividades de tarefas ou atividades, se encontra lá. A gente pede para curtir, para compartilhar, para assinar, para comentar, para perguntar, né? E colaborar com o nosso canal e o nosso trabalho. E se você quiser participar das nossas salas exclusivas, né, das nossas mentorias exclusivas, é só você se inscrever aí embaixo. Também se encontra o link para o formulário de inscrição, que nós entramos em contato com você. Muito obrigado e até a próxima aula.